Olá, meus queridos, estamos de volta. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a experiência democrática no Brasil de 1945 a 1964. Primeiro, vamos entender esse período, esse recorte para a gente que nós vamos estudar. Por que nós chamamos desse período de experiência democrática? Porque ele está entre dois períodos, que é antecedido pelo período do poder de Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, que não foi uma experiência democrática. Nós vimos que Getúlio Vargas nem chegou e nem permaneceu no poder pela escolha do povo, pela votação, pela democracia. Então, de 1900 e depois de 1964 a 1985, nós temos um período aí de ditadura militar. Então, nós observamos que esse período aí é um período de 1945 a 64, é um período em que os presidentes que estarão no poder, eles serão frutos aí da escolha popular, do voto, né? Então, dessa forma, é uma experiência democrática que está no tempo, localizado aí no tempo, entre duas ausências de participação da população. Então, a gente vai observar aqui também o contexto antecessor de chegada de governo do Dutra, Eurico Gaspar Dutra. Então, a gente observa que o governo de Dutra antecedido pelo governo de Vargas, de 1945. Vargas, que naquele finalzinho ali estava ligado ao contexto internacional, em que as ditaduras e os regimes totalitários já não estavam sendo bem vistos com o final dessa Segunda Guerra, e o nazismo e o fascismo estavam aí sendo encarados como perigos, né? Então, aqui no Brasil não olhava-se para o governo de Vargas como uma ameaça à democracia, enfim. Então, Vargas deixa aí o poder, e quem assume é Dutra através das eleições. Então, o Dutra, o general Eurico Gaspar Dutra, que era ministro também de guerra do governo de Vargas. Então, o general estava representando o partido do Partido Social Democrático, e o brigadeiro Eduardo Gomes, da União Democrática Nacional. Então, esses dois partidos eram partidos, e general Dutra, obviamente, contava com o apoio aí de Vargas. No final aí da campanha de Dutra, Vargas dá um apoio a Dutra, que ajuda bastante para que ele vença essas eleições, e o brigadeiro representando a União Democrática Nacional. Nessas eleições, com a vitória do general Dutra, a gente passa a ter um contexto que eu já vou colocar para a questão internacional. Período pós-guerra, vou só trazendo aqui para o contexto internacional. A gente, no finalzinho da Segunda Guerra, nós vamos passar a viver a Guerra Fria, que é a bipolarização, né, entre Estados Unidos com o capitalismo e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a gente vai contar com esta estrutura ideológica influenciando também o nosso país. O governo de Dutra, nesse contexto, ele assina o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Quando ele assina esse tratado, ele está evidenciando aí a sua aliança com os Estados Unidos, nesse lado dessa bipolarização, e por consequência aí cortando qualquer tipo de relações com a União, as relações diplomáticas com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tanto inclusive, que por conta disso ele caça o registro do Partido Comunista aqui no Brasil em 1947. E o partido, ele não deixa de existir, na verdade ele passa a atuar, só que de uma forma clandestina. Então ele volta aí para a clandestinidade, mas com atuação. E o que eles alegavam com essa cassação desse registro era que o Partido Comunista, né, ele trazia risco para a democracia brasileira. Então, era esse argumento que era utilizado para caçar esse registro do Partido Comunista. A gente evidencia o compromisso de Dutra e a aliança de Dutra com a proposta liberal,
com os Estados Unidos. E essa aliança também a gente vai lembrar que também vai estar ligada à nossa economia. E o plano de desenvolvimento para o Brasil, caracterizado aí no governo de Dutra, é o SALT, saúde com metas para saúde, alimentação, transporte e energia. Então esse é bem característico do governo de Dutra. E num período que ele está ao poder, nós teremos a 5ª Constituição de 1946. Esta Constituição de 1946, nós tivemos a primeira, a de 1824, nós tivemos a segunda de 1891, a terceira de 1834, com Vargas, a quarta de 1937, 937, e agora a 5ª de 1946. Então, essa Constituição de 1946, ela reafirma a autonomia dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. O voto feminino eu coloquei aqui. Mas, professora, a senhora tinha dito que lá na Constituição de 1934, as mulheres já passavam a votar. Aliás, o Código Eleitoral, que foi criado no período de Vargas, em 1932, ele já trazia o voto feminino. Só que a gente observa também que esse voto feminino foi colocado em pauta foi um voto que trazia restrições, como a mulher ela só poderia votar com a permissão do seu esposo, olha só, né? Vamos com a permissão do esposo ou ela tivesse um cargo público. E aí fosse servidora pública. No caso, essa Constituição ela tira essas restrições da participação das mulheres. E essa Constituição também garantir o direito à greve, só que com exceção dos serviços, não com os serviços essenciais, né? E é bom também lembrando, nesse período que nós estamos falando do direito à greve, que é um período que os sindicatos serão controlados, terá aí controle sobre também os sindicatos no Brasil. O período de mandato seria de 5 anos, como eu coloquei. A gente observa também que essa Constituição é uma Constituição com caráter conservador, porque os casamentos, o divórcio era proibido também nessa Constituição. E uma questão também interessante a gente falar que essa Constituição garantia uma ampliação de participação da população, mas ainda assim ela não dava o direito de voto às pessoas que eram analfabetas. Isso fazia também com que grande parte da população não participasse do processo eleitoral, né? E que não atendia o interesse da democracia, que é a participação, o poder de decisão da grande maioria, né? Então, essas são as principais características do governo de Dutra, seu alinhamento com as ideias e interesses liberais dos Estados Unidos, nesse contexto também internacional, que fique bem claro, a sua Constituição, seu plano de desenvolvimento como SALT. E vamos para o retorno de Vargas ao poder. É interessante a gente falar que Vargas ele volta num contexto que bem diferente do qual ele tinha aquelas práticas políticas de 1930 a 1945. E isso vai ser determinante para o que acontece, para os enfrentamentos que ele vai ter agora nesse segundo governo. Então, esse segundo governo, Vargas, ele adota uma política, um discurso nacionalista. Só que nesse contexto internacional, que eu acabei de falar de Eurico Gaspar Dutra, ele vai encontrar grandes desafios, porque as intervenções internacionais, os interesses de intervenções internacionais eram fortes. E a oposição era aliada com os interesses internacionais. Então, a maior oposição de Vargas, que era a União Democrática Nacional, que na verdade, a oposição não dava trégua para Vargas, lembrando sempre do seu caráter que não permitia a participação da população, o risco de uma ditadura. Então, foi até por isso que nas eleições de 1950, que Vargas novamente ganha, que na verdade chega ao poder com o voto da população,
existe uma oposição à posse de Vargas, justamente por isso, por acreditar que ele não deveria assumir o poder, porque ele representaria uma ameaça para a democracia, ele era uma ameaça para... poderia colocar aí em vigor uma ditadura. Então, ele tinha como grande oposição Carlos Lacerda, que frequentemente tecia críticas ao governo de Vargas e à figura de Vargas. E era muito forte as ideias nacionalistas de Vargas, que era caracterizado pela ideia de a intervenção do Estado, enquanto que os chamados, né, entreguistas eram favoráveis aí à liberdade de ação da ação estrangeira no nosso país, quando Vargas, com a sua ideia nacionalista, era favorável ao controle da presença estrangeira aqui no Brasil. E como também tinha a questão dos Estados Unidos. Os entreguistas tinham uma aliança irrestrita com os Estados Unidos, enquanto os nacionalistas tinham uma restrição também com o governo, tinha controle com o governo dos Estados Unidos. Então os entreguistas eles estavam bem mais com uma relação bem mais estabelecida com os Estados Unidos. Então a oposição a Vargas era forte, era ferrenha. Uma oposição que ele não estava muito acostumado no período em que ele era presidente lá no primeiro mandato dele, de 1930 a 1945. Então lá naquele período ele não estava tão acostumado a lidar com essas oposições. E quando a gente está falando dos nacionalistas e entreguistas, a gente está falando aí do petróleo. Por quê? Porque o petróleo trazia uma grande questão. Os nacionalistas acreditavam que a exploração e o refino do petróleo deveria ser feito no Brasil, pela empresa brasileira, e os entreguistas acreditavam que o refino e a exploração do petróleo deveria ser feito por empresas estrangeiras. E aí, né, a grande questão. Foi feita a campanha nacionalista, que o petróleo é nosso, que defendia que a exploração e o refino do petróleo fossem feitos aqui no Brasil, que garantia grande lucro para o Brasil, obviamente, né? E a inflação, um grande desafio do governo de Vargas, além da oposição da UDN, era a inflação e as greves. O salário dos trabalhadores que não estava tendo reajustes, isso deixava os trabalhadores insatisfeitos, que por sua vez gerava aí grandes greves, muitas greves no Brasil. Em São Paulo, novamente, né, também muitas greves aconteciam. E nesse momento acontece aí a oposição, na verdade Getúlio Vargas vai ter como o ministro do Trabalho o João Goulart, chamado Jango, e o Jango vai propor aí um 100% de reajuste no salário. E o que não vai ser bem visto pela oposição, porque o ministro Jango, o João Goulart, era visto pela ala conservadora como um radical de esquerda. E isso não foi bem, isso Getúlio Vargas, para conter aí a oposição e as críticas, acaba despedindo aí o Jango sai do governo, mas a proposta de Jango ele implementa, ele dá o 100% de reajuste no salário dos trabalhadores, o que não contém a greve, né? E quando é feito isso, Carlos Lacerda, com a oposição, passa a ligar a figura de Vargas à corrupção, e aí ele vai ter a inflação, as greves, chamando o governo dele de corrupto, enfim. A gota d'água acaba sendo atentada a Carlos Lacerda, que Carlos Lacerda, no dia 5 de agosto, vai sofrer um ataque no Rio de Janeiro, só que ele leva um tiro no pé, e quem estava ao seu lado, que é o Rubem, o Major Rubem, acaba sendo assassinado. E isso aí vai ser usado extremamente contra aí o governo de Vargas, porque vai ser feito a pesquisa, na verdade, a investigação, perdão, e se chega a informação que o chefe da guarda de Getúlio Vargas era responsável pelos disparos. Então, nesse momento, a figura de Vargas vai ser extremamente atacada.
Então, no dia 23 de agosto, Vargas, os ministros pedem o afastamento de Vargas, se reúnem com Vargas e pedem. O governo estava passando por uma crise política muito forte e os militares pedem a renúncia de Vargas. E o que acontece no momento seguinte é o suicídio. Como a gente sabe que Vargas deixa o poder aí no Brasil. E ele escreve uma carta testamento, que é um documento, serve como um documento aqui para a história. E um trecho que eu coloquei aqui pra gente ver foi: mais uma vez as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se novamente e se desencadeiam sobre mim. A campanha subterrânea dos grupos internacionais. E ele fala aí, ó, do interesse estrangeiro. Só colocar... Meu Deus. E ele fala do interesse estrangeiro, porque a sua bandeira era o nacionalismo, né? Ele está falando: a campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se a dos grupos nacionais, revoltados contra o regime de garantia do trabalho, contra a revisão do salário mínimo, desencadearam-se os ódios. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Sim, Petrobras, que foi criada em 1953. E mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram o meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agradeço-vos, ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. E assim tem a sua carta falando do seu interesse de defender o Brasil dos interesses estrangeiros, de trazer que os próprios brasileiros usufruíssem dos recursos da riqueza do Brasil, e que ele lutou para isso, que presente na sua carta. E ele disse que sai da vida para entrar na história. E a morte de Getúlio Vargas vai ser uma grande reviravolta nesse governo dele. Obviamente ele não vai estar presente, ele acabou não presenciando, obviamente, com a sua morte, mas quando ele morre, a figura da figura de Getúlio Vargas, aqueles que fez as leis trabalhistas, que reconheceu as leis trabalhistas, foi extremamente enaltecida. E aí a população brasileira, ele teve o velório dele, né? Foi extremamente acompanhado pelo povo brasileiro. A UDN foi depredado, seus escritórios, o próprio Carlos Lacerda ficou aí um pouco afastado nesse cenário, porque os brasileiros se despediam de uma forma aí honrosa a Getúlio Vargas. Então, no período da sua morte, todas as suas contribuições positivas foram não só lembradas, como foram enaltecidas. Então, ele sai aí da política numa crise, né, como uma crise de inflação, a crise da oposição, que ele não estava muito acostumado, né, diga-se de passagem, e sai dessa forma, né, que com seu velório aí, com a participação de grande parte dos brasileiros, um dos maiores, acompanhado pelo povo. Então, meus queridos, nós estudamos hoje 2 governos. Na próxima aula a gente continua falando um pouco mais sobre esse período de experiências democráticas, tá bom? Nos encontramos aí na próxima aula.